Olá, no programa de hoje vamos degustar uma boa conversa com a nutricionista Clenise Dantas. Ainda iremos aprender a fazer filé mignon com crosta de manteiga e mini penne com tomate cereja. Acompanhe agora tudo isso no Degustando Conversas aqui na TV Borgonha. Olá, eu sou Clenise, sou nutricionista, faço gastronomia e adoro cozinhar, e isso foi o que fez eu estar aqui, agradecer o convite a Fábio. E a gente vai, assim, eu trouxe duas receitas para a gente aprender, assim, para eu ensinar aqui para vocês, e espero que vocês gostem. E as receitas que eu trouxe foi um filé com crosta de manteiga e queijo, que é bem gostoso e não é tão difícil, assim, vocês vão ver que ele fica muito bonito, fica um prato legal e vai ficar muito gostoso. E uma massa para acompanhar, um mini penne, simples também, com tomate cereja, com manjericão, e eu espero que vocês curtam essas receitas e também façam na casa de vocês. A primeira receita será um filé com crosta de queijo e manteiga e castanha. E para essa receita nós vamos precisar de uma peça de filé limpa, mostarda, castanha de caju, queijo ralado, manteiga, alho picado, pão de forma sem casca, picado, sal e pimenta, uma frigideira, travessa refratária, pinça, papel alumínio e espátula. Então, tá tudo aqui já. Nós vamos começar temperando o filé e com o passar do tempo a gente vai cozinhar, vai colocar ele no forno, vai fazer a outra parte e vocês vão observar. Vamos cozinhar. O filé já está limpo. Eu gosto muito de usar a pimenta moída na hora, porque aí ela dá um cheiro legal. E o sal. O forno eu já liguei, ele está a 180 graus e a gente vai aquecer essa carne, vai colocar na frigideira para dar uma selada nela, e em seguida eu vou aguardar ela esfriar um pouco para colocar a crosta. Esse filé é uma carne que a gente compra, quase não tem desperdício, e é uma receita que eu já executei algumas vezes para minha família e assim é super bem aceito. Você pode fazer com um certo tempo de antecedência e finalizar próximo à hora de servir. E eu recebi essa receita de uma colega querida, e fiz e mandei muito bem, achei que foi bem legal e estou dividindo aqui com vocês. Gosto de deixar a panela bem quente, deixar que essa espuma saia um pouco, né, que é a manteiga que vai clarificando. Vou colocar no fogo mais alto, porque aí assim, ela vai selar mais rápido. Esse aqui é aquela partezinha do lado do filé. Então essa receita eu vou fazer praticamente aqui, que vai colocar aqui. Mas a gente, quando eu passar a receita para vocês no site, ela vai para vocês fazerem no filé completo, que é aquela parte comprida, e essa que vem do lado do filé. Então a receita ela vai corresponder a isso, e ela dá aproximadamente para 8 pessoas. Dependendo, ela pode até dar para mais, é porque é tão gostoso que não rende tanto. Enquanto ela está selando, o objetivo é fazer uma pasta para que fique dessa maneira. Essa é a pasta
quando a gente passa no processador, que vai fazer, vai cobrir todo esse filé para depois ser gratinado. Então tudo isso aqui, quando eu colocar no processador, eu quero esse resultado, que é essa pasta, um pouco mole, porque a gente molda e põe para finalizar no forno. Enquanto o filé vai tomando a sua cor, isso aqui, o fogo é alto mesmo, é só para a gente dar uma selada nessa carne. Ela vai terminar o seu cozimento no forno. Então o que eu quero aqui é dar uma cor e selar essa parte externa do corte. Enquanto isso, eu vou fazendo a pastinha que a gente vai utilizar na peça. Quando ela estiver pronta, a gente espera ela amornar um pouco e coloca essa pasta. Então a pasta vai a manteiga, eu vou pôr as quantidades para vocês bem direitinho no site, nem se preocupe. Vai mostarda, castanha de caju, que é uma coisa bem típica nossa aqui, né? Bem fácil da gente encontrar. E os dentinhos de alho. Então aqui eu vou começar a colocar, a misturar, e o pão eu ponho à medida que vai misturando, depois eu ponho o pão. Aqui eu já vou adicionando o pão, de maneira que ela fique com essa consistência aqui, um pouco mole, que é para moldar em cima da carne. Eu usei aqui o pão caixa, mas pode ser um pão molinho, um pão de cachorro quente que sobrou, um pão seda. Pode usar e acredito que vai rolar. Eu já fiz outras vezes e rolou. Bom, essa quantidade aqui, já vai ser suficiente. Ela tá um pouco diferente a cor, porque essa já tem um certo tempo que eu fiz e ela com o tempo ela vai escurecendo. Mas observe que a consistência está muito parecida. É uma consistência que favorece você fazer a cobertura da carne. Então é só isso que a gente precisa. Dá mais só essa virada. O fogo sempre alto. E aqui a crosta já está pronta. Esse processo agora eu vou aguardar essa carne esfriar. Eu não recomendo que coloque com a carne quente. Ela ainda vai precisar esfriar um pouco. Quando ela amornar, então é que eu vou fazer essa crosta, porque se a gente coloca com a carne quente, ela vai derreter essa crosta antes de assar. Então não vai formar aquela capinha que é necessária. Aqui eu já vou desligar e já passo para o refratário. Como essa parte do filé é a parte lateral, eu tenho a alternativa aqui de, se quiser, enrolar com um cordão. Eu não vou fazer isso, mas se preferir também pode ser feito. Aqui eu vou colocar no refratário e vou aguardar ele esfriar um pouco para a gente empanar. Enquanto a gente aguardou esfriar, o que eu vou fazer agora é adicionar o queijo, que vocês vão ver na receita, mas eu não vou colocar todo, porque o queijo é parmesão ralado, e
eu adiciono aqui a essa mistura. Se quiser colocar junto com o processador também não tem problema, pode fazer isso. E a consistência é essa. Então, esse processo aqui você pode até fazer e deixar na geladeira enquanto assa o filé. Ele vai endurecer um pouco, fica até melhor para trabalhar. Aqui o filé já está frio, já está totalmente frio. Observe que ele reduziu um pouco o tamanho. E essa porção aqui, eu torno a dizer que é a lateral do filé. Esse filé era pequeno, ele não era um filé grande. E eu vou cobrir todo esse filé com essa crosta. Ela vai assar no forno, vai ficar dourada e dar um sabor muito especial. Quanto ao sal, eu sempre eu sempre observo, eu não coloco muito sal no filé, porque aqui vai queijo e o queijo é bem salgado, então se a gente exagera na carne, a gente pode perder o ponto desse sal. O forno, como eu já falei, ele está aquecido. O que eu vou fazer agora é tampar. Tenho aqui o papel alumínio, eu tampo bem. Agora aqui ele está embaladinho, eu vou colocar no forno. Nós vamos colocar por 10 minutos no forno a 180 graus. Daqui a 10 minutos eu vou tirar esse papel alumínio e ele vai finalizar para dourar. Ele agora vai assar um pouco no interior e daqui a 10 minutos a gente tira o papel alumínio para formar a crosta em cima. Passados 10 minutos eu tirei o papel alumínio e voltei ao forno e já passaram mais 10 minutos, ela já está douradinha, vocês vão ver como é que ficou. Então, aqui a gente finalizou, você pode ver que ele tem uma crostinha, se quiser ficar mais branco, é só acompanhar os últimos 5 minutos do forno e ficar checando essa cor. Tem gente que gosta um pouco mais claro, eu acho essa cor mais interessante. Não recomendo que corte quente, então é um prato que você tem que deixar um tempinho ele repousando, exatamente para não perder tanto líquido. E quando você abrir, você vai ver que a carne ela tá ao ponto. Então talvez precise para algumas pessoas que gostam mais bem passada, dar uma finalizada, mas acredito que aqui já está perfeito. E a gente vai para um intervalo e na volta a gente vai fazer a receita do penne que vai acompanhar esse prato. Estamos de volta para fazer o acompanhamento do filé, que é um penne. Eu estou usando um mini penne, mas não é tão fácil de achar essa massa. Pode ser o penne também, ele pode ser o normal ou o integral. E essa massa a gente vai precisar de vinagre de vinho branco, azeite, açúcar, tomate cereja, queijo ralado, manjericão, sal e pimenta. E os utensílios, nós vamos precisar de um escorredor de massa de macarrão, uma espátula e uma panela com tampa. Como o nosso tempo é curto, a gente já adiantou o processo, já pôs a água, a massa já está quase pronta. Eu já coloquei, quem tem essa panelinha que vem com escorredor janela é super prática. E aqui, lembrando que uma massa, quando ela é de boa qualidade, quando ela tem uma qualidade na semolina que compõe a massa, ela não vai se desmanchar e o tempo de cozimento dela é super rápido.
Outra coisa aqui importante é que essa água ela teve um pinguinho de azeite e um pouquinho de sal. Bem pouco, porque não é o objetivo de salgar essa massa. A gente vai deixar isso para o tempero que a gente vai utilizar. Vou deixar aqui e vou aproveitar a mesma panela para fazer o molho. Então eu desprezo a água. E a panela já quente, eu vou pôr o molho, que é super rápido, super simples. A gente põe o azeite. As quantidades também estão todas detalhadas na receita. Essa receita quem fez a primeira vez que eu comi essa massa, na realidade eu não comi nem com mistura, como a gente fala aqui. Eu comi com só ela, pura. E achei assim bem interessante. Foi minha irmã que trouxe essa receita. E eu me lembro que era todo um questionamento. Nossa, e a gente vai comer só isso, não vai ter carne. Mas ela realmente é um prato bem completo e muito gostoso. E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com esse sabor do vinagre, que é um sabor ácido, e o açúcar, que é exatamente para tirar um pouco essa acidez. É bem rápida, aqui a gente só quer que ela derreta um pouco o açúcar, que ele derreta nessa mistura. Eu ponho um pouco de sal e pimenta. Eu gosto de colocar mais uma pimentinha e vou fazer isso. E ponho os tomates cereja, que nesse caso, como eles são bem pequenos, eu consegui tomate cereja pequeno, então eu preferi colocar inteiro. Se o tomate cereja for grande, parte no meio. Se não quiser tomate cereja, também pode ser um tomate maduro, que não esteja muito mole, que ele esteja tenro, e pode cortar em cubos grandes, que também dá super certo. Esse tomate, ele não vai cozinhar, ele não é para amolecer, ele é super rápido. Observe que eu já vou colocar a massa tem que estar quente. E é um prato que surpreende muito. A gente põe um queijo agora. O queijo ralado, eu sugiro sempre o parmesão ralado grosso. O parmesão que a gente compra inteiro e rala ele grossinho. Então, aqui é o parmesão inteiro, só que quando eu fui ralar, eu terminei que eu esqueci e ralei fino. Mas eu acho mais bonito quando ele tá grossinho, porque fica as lasquinhas. E por último, eu já vou desligar o fogo, eu vou pôr o manjericão. É o último que a gente põe. E tá pronta essa lindeza. Esse mini penne, que é uma opção para quem é vegetariano, para quem é vegano, pode, no lugar desse queijo, utilizar um tofu e termina atendendo também essa parte dessas pessoas que tem essa limitação. É um prato para quem tem intolerância à lactose, pode utilizar, porque o queijo parmesão não tem lactose, é bem aceito em pessoas que têm intolerância. E aí aqui já está tudo pronto, a massa está linda, eu sou suspeita, mas ela tem um cheiro bem característico. E a gente vai montar o prato para ir lá para a mesa, conversar com o Fábio, e isso depois do intervalo.
Estou aqui com Clenise Dantas, que vocês já viram preparar o prato de hoje, um mini penne. Você daqui a pouco fala um pouco mais sobre ele. Quem está aí em casa nos acompanhando já viu todo esse preparo desse prato. Vou tirar aqui. Tá? Prato belíssimo. Clenise é nutricionista aqui de Campina Grande e proprietária também do restaurante Prato da Casa. Eu vou começar por aí. Eu sou cozinheira. Cozinheira, sim. Então vamos lá. É do ramo, digamos assim. Primeiro, fala um pouco essa tua experiência, como é que foi mudar, se bem que nutrição tem tudo a ver com alimentação, né, obviamente, mas como é que foi mudar assim, a perspectiva de resolver abrir um restaurante e também um restaurante diferenciado, né, um self-service com outro perfil, com outra perspectiva gastronômica? Bem, eu sempre tive muita vontade de ter algo no ramo de alimentação. Antes de ser nutricionista, eu já gostava de cozinhar. Eu costumo dizer a minhas colegas nutricionistas que o fato de você ser nutricionista não obriga você a ser cozinheira, mas se você sabe cozinhar, então você vai ter uma desenvoltura melhor. Isso é como um arquiteto que sabe desenhar, ele naturalmente vai mandar melhor no seu trabalho. Então isso também acontece com a nutrição. Então eu sempre tive vontade de ter uma marmitaria. Eu não queria, eu não pensava em restaurante porque eu nunca assim, me identifiquei com a parte de à la carte, eu achei que isso ia ter serviço. Só que Júnior, meu esposo, nunca concordou. Não, a gente, marmitaria não rola porque para você ter uma marmitaria e ser mais profissional, você termina concorrendo com muita informalidade. E aí eu passei a curtir mais isso de produção de alimentação, mais na minha área mesmo de nutrição, enquanto trabalhava em hospital. E um dia eu atendo na Prata, eu tenho um consultório lá e vi a possibilidade de ter esse restaurante na Prata. Pegando essa clientela. Pegando essa clientela que está ali naquela região. E a gente pensou num self-service. Então, um self-service, ele tem essa propriedade de ser um cardápio dinâmico, né? Você aproveita muito a sazonalidade, tudo isso que, assim, com a variedade maior. E começou que a gente abriu faz 4 anos, vai fazer 4 anos esse ano. E a proposta era realmente ter uma coisa mais diferenciada, uns pratos mais variados, um sortimento maior. O endereço lá? Lá fica na Rua José de Alencar, 450, ali já próximo ao Estadual da Prata. E na Prata. Na Prata. É esse o motivo pelo qual o nome dele se deu, Prata da Casa. E o nome dá bem bacana, né? Porque, assim... e por falar nisso, o nome, quem deu esse nome na realidade foi uma pessoa muito criativa e que você conhece também, que foi Vitor, seu primo, isso. Foi Vitor, que é nosso sobrinho, né, que criou esse nome, a gente achou super interessante, inclusive quando a gente foi criar a marca, a agência de publicidade ainda questionou, não, mas não pense em outro, não, é esse mesmo. É esse mesmo, está definido. E assim, quem é Prata da Casa entende exatamente o que é aquilo. Eu acho assim, a proposta, eu tive, não foram tantas vezes, até porque eu termino tendo uma vida meio corrida, mas eu tive algumas vezes. E a proposta de vocês é bem diferente na questão do sentido de um self-service. Não é aquela coisa, digamos assim, que a gente vê comumente. Né? Não, tem uma preocupação toda na questão do equilíbrio do cardápio. Você falava em alguns pratos específicos, assim, que sempre procura isso. E ao mesmo tempo, você, por ser nutricionista, logicamente, que agrega muito valor nessa questão calórica e também na questão de ter uma alimentação mais saudável. A gente teve o cuidado no início de não deixar ele com uma linha só fitness. Então, ele é um restaurante que tanto vai agradar aquela pessoa que está com um certo cuidado com a alimentação, como aquela que não está tão preocupada, mas que quer comer uma comida segura, antes de tudo, né? Que hoje isso também é super assim, preocupante, e uma comida saborosa, uma comida que tenha uma diferenciação. A gente termina também criando esse hábito aqui na cidade, né? Que isso é importante também. Você falava aqui nessa questão especificamente assim do cardápio, alguns pratos que são carro-chefe, né, que não pode faltar lá, e alguns outros que são sazonais, aqueles pratos que você até por pedido do próprio cliente terminou se tornando. Fala um pouco sobre isso, mas antes de falar desse prato, explique aí mais uma vez a quem já assistiu você fazendo,
já sabe o que é, mas vamos aí para aqueles que estão agora assistindo o programa. Apresentar o prato e assistir o programa a partir de agora, desse momento. Bem, essa massa, eu escolhi ela, eu disse quando eu estava preparando que a primeira vez que eu comi esse prato, eu não comi com carne, eu comi ele puro, né? A gente tem costume de dizer que não tinha mistura, só tinha isso. Achei estranho, mas achei assim fantástico. E realmente ele não precisa de mais nada. Eu propus também a carne porque eu não sabia se você não ia gostar de não ter mistura. E na realidade quem passou esse prato para mim foi minha irmã, que passou essa receita. É uma receita bem diferente porque todo molho de massa você sempre vê azeite, tomate, cebola. Esse vai azeite, vinho branco e vinho tinto. Vinho de vinagre branco, vinagre de branco, vinho tinto e vinagre de vinho branco. E eu sempre chamo a atenção para que compre da embalagem de vidro, porque aí você tem uma característica bem mais diferente. E ele mantém o sabor muito mais, né? E aí ele dá esse sabor diferenciado, porque você espera, você vê que ele tem um sabor ácido. Isso, final, mas né? a acidez é pequena, digamos assim. Assim, foi surpreendente. Então, eu terminei adotando esse prato como um prato bem inusitado e é por isso que eu escolhi ele. E o filé, né? A gente não tem muito o que fazer. Essa intervenção ainda foi muita, porque eu coloquei uma castanha de caju misturada fiz uma pasta. Por mim, ele estaria num ponto melhor, num ponto mais abaixo, mas a gente sabe que essa é a preferência. No final das contas, a preferência é mais bem passado, né? A gente poderia conversar muito, porque gastronomia sempre conversa, eu gosto de conversar muito, mas a gente tem um limite do tempo no nosso programa. Faz um convite aí para quem está nos assistindo conhecer lá o restaurante. Eu convido a turma toda daqui da região que queira conhecer o Prata da Casa. É um self-service de porções, pequenas porções que são trocadas assim, constantemente. Isso faz com que ele seja um restaurante que tenha sempre aquela quantidade ideal para as pessoas que vão passando e veem que foi preparado naquela hora e está ali sendo servido. E ele atende a todo o perfil da família, desde a criança ao idoso. Muitas vezes você está com a família e quer uma proposta diferente. A gente no domingo recebe muita família. E dia de semana para aquela região, para as pessoas que estão naquela região e que queiram conhecer, é bem interessante. Então tá aí o convite para você conhecer lá o Prata da Casa, lá na Prata, no bairro da Prata, ali próximo do gigantão lá da Prata, né, o estadual da Prata lá, com toda certeza você lá será bem atendido e com a comida de excelente qualidade. Vamos tocando aqui o Degustando Conversa e vamos provando aqui o resto do seu prato. Visite nossas redes sociais. facebook.com/degustando conversas. Você também pode mandar sugestões para o e-mail programadegustandoconversas@gmail.com. Acessar nosso canal no YouTube, Degustando Conversas, ou o Instagram, @Degustando Conversas. Bem, chegamos a mais um final do programa e quero agradecer a sua companhia nessa tarde de sábado. Muito obrigado e até a próxima. Degustando Conversas. Oferecimento Visan. Rede Compra e Supermercados.